madrugadas eu te encontro. Dia dias estou sendo tocado. Meu coração está queimando um novo clamor. Quero mais. Uma fome toma conta de mim. Desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo. Eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro. Já dias estou sendo tocado. Meu coração está queimando um novo clamor. Mais e mais e mais. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Mais de ti, Senhor. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Mais de ti, Senhor. Uma fome toma conta de mim. Desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo. Eu preciso ser tocado. Nas madrugadas eu te encontro. Já dias estou sendo tocado. Meu coração está queimando um novo clamor. Mais e mais. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Mais de ti, Senhor. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Mais de ti, Senhor. Só a igreja de bateria. Mais. Quantos quer mais do Senhor? Levante sua mão e declare. Mais de ti, Senhor. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Mais de ti, Senhor. Aleluia, aplauda, Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 38. Tem passagens que elas são diferentes, e essa é uma delas. O profeta Isaías, um dos profetas maiores, né? Maior pelo tamanho do livro, né? Pelo tamanho do livro. Ele teve muitos privilégios, mas tem a ver com o tamanho do livro. E no capítulo 38, de acordo com essa minha tradução, no versículo 2, e a gente vai ler até o 6, diz o seguinte: virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo:
vai, fala para ele: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eu vou acrescentar à sua vida mais 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, veja bem, esse texto chama a nossa atenção para algumas coisas que a gente tem que fazer. Numa outra mensagem, conforme eu relatei, eu falo que a revisão, ela sempre é necessária. É difícil alguém que vai viajar que não faça um check-up, uma revisão do seu carro, dentre outras coisas. É muito comum, no final do ano, fazer a limpeza das gavetas, organizar alguma coisa a mais, para poder não ter muita dor de cabeça no início do outro ano. E este versículo, capítulo aqui, esses versos que a gente leu, a gente vê que era o fim da vida do rei Ezequias. Ele tinha chegado ao final, seus dias tinham terminado. E ele ora a Deus, e ele lembra a Deus de que andou de maneira correta diante de Deus, e pediu para Deus para viver mais. E chorou muito. E chorou muito. Você percebe que Ezequias não queria morrer. Ezequias, ele não estava desanimado com a vida. Ele não estava derrotado pelos percalços da vida. Ele queria viver. Ele estava animado para viver. Mas o profeta disse que era o seu final. E aí ele ora, e Deus acrescenta mais 15 anos de vida para ele. Então, eu preciso, como gente que conhece a Deus, nós precisamos remodelar as práticas presentes. Por quê? Aquele modelo que a gente foi levando até o final de 2017, na nossa área pessoal, na nossa área profissional, na nossa área religiosa, na nossa área de intimidade relacional, algumas coisas deixaram a desejar. Então nós não podemos seguir naquele mesmo rumo. Eu tenho que dar uma ajeitada aí. E logo, o mais rápido possível, aproveitando os primeiros dias de janeiro de 2018. Quem ainda não fez uma revisão na máquina, que ainda não fez uma revisão de vida, que ainda não analisou estes detalhes, precisa fazer logo, porque o tempo corre, o tempo passa e nós voamos. Não temos tempo para perder. Não devemos continuar na mesma direção. Então, isto é uma
remodelagem. Isso é uma revisão de vida. Veja bem, por que eu estou falando isso? Ninguém, em absoluto ninguém, aguenta produzir, resolver problemas, administrar conflitos, viver como uma máquina o tempo todo. Não dá. Não pode, de maneira nenhuma, ser assim. Eu preciso analisar melhor as coisas. Eu estava conversando com a minha nora, a Débora, e ela estava falando da saída dela da gerência do meio ambiente. E ela disse: pastor, naquela época foi a melhor coisa. Aí eu fiquei chateada, triste, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tinha mais tempo para o meu filho, eu não tinha mais tempo para o meu marido, eu não estava aguentando mais, e foi o meu último ano da faculdade de Direito. Certamente, se eu tivesse continuado na gerência, eu poderia pirar, eu poderia não dar conta, eu poderia ficar em DP por um ano aí na escola de Direito, perdendo tempo. E ela disse: por isso que a gente não deve reclamar, porque Deus sabe o que faz. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer: louvado seja o nome do Senhor. Seu reclamão, sua reclamona, tá? Parece que não foi legal, mas depois, somando os pontos, você vai ver que Deus estava por trás. Quem tem coragem de falar comigo? Eita Deus maravilhoso! Ó, eu não me chamo Maria, mas eu estou cheio de graça. Cheio de graça é diferente de cheio da graça, tá? Maria, nada de graça, Maria. Graça é de Jesus, tá? Mas de graça é fazer brincadeiras, né? Muito bem. O que leva a gente à reflexão neste começo de ano? Por exemplo, quanto tempo você tem de vida? Eu, pelas minhas contas, eu devo ter ainda 36, porque eu vou a 100. Mas, na verdade, você sabe quanto tempo de vida você tem? Irmãos, irmãs, nós podemos ser surpreendidos. Essa maquininha chamada coração, às vezes ela é ingrata. E você pensa que está bem, de repente, pimba, foi. Isso judia demais da gente. Por isso nós temos que analisar quanto tempo tenho de vida. E o aproveitar a vida é exatamente ter uma vida cheia de Deus, uma vida salutar, uma vida abençoada, uma vida cheia da graça e da bondade de Deus. A outra pergunta que eu faço: como você pretende gastar o restante da sua vida? Eu gosto da palavra restante, porque resto se fala para comida, tá? O resto de comida, e não o restante de comida, tá? Quanto tempo você tem, como você pretende gastar o restante dos seus dias? Você pensa que só eu me preocupo com isso? Você pensa que é só você que se preocupa com isso? Moisés, no Salmo 90, no verso 12, ele faz essa oração: ensina-me
a contar os meus dias, de tal maneira que eu seja sábio. Eu vou repetir, e eu estou facilitando a tradução. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance a sabedoria. Pergunto, quanto tempo você tem de vida? Como você pretende gastar o restante dos seus dias de vida? Pode ser muitos, pode ser anos, mas pode também ser segundos. Misericórdia, Divaldo está aí, mas ele não vai fazer ofício fundo de ninguém hoje aqui não, tá bom? Ele é o cara profissional nisso aí. Muito bem. O maior estadista americano, chamado Benjamin Franklin, ele escreveu uma placa, uma tabuleta e colocou na porta do seu escritório. Hoje pela manhã se perdeu uma hora cravada por 60 minutos. Eu não ofereço recompensa para quem achá-la, porque ela está irremediavelmente perdida. O Pilgrim, camarada, símbolo da desilusão, ele pegou uma cebola, você pode fazer isso na sua casa, e foi tirando, igual rosas, tipo no seu nome, folha, pétala, sei lá, e foi tirando. Quando você termina de tirar, fica só uma haste, bem molinha. Pode fazer em casa para você ver. Finalzinho. E ele falou, assim foi a minha vida. E ao morrer, eu quero que vocês coloquem uma tabuleta, uma lápide no meu túmulo dizendo, aqui jaz ninguém. Jásia não existe. Aqui não existe ninguém. Gasta-se tempo nas futilidades, principalmente num país chamado Brasil, pagando contas, contando piadas, jogando videogame, usando o WhatsApp, usando as rodas de tereré, morcegando, noite toda acordada e dormindo de dia, se matando de trabalhar, vivendo uma vida miserável às vezes, para poder guardar algum dinheiro. Uma vez conversando com o Jonatas, ele disse, pai, eu escolhi radiologia para ter uma vida útil. Eu posso ficar sábado e domingo na minha casa, salvo as emergências. Por isso eu escolhi radiologia. Então, querida igreja, nesta noite, Deus está dizendo para você, é hora de você remodelar a sua vida. Na mensagem anterior, eu falei, é hora de você colocar ordem na sua casa, revisar a sua vida para não cometer os mesmos erros de 2017, remodelar as suas práticas para não viajar na maionese de novo. O segredo de seu sucesso
ele é determinado pela sua agenda diária. Não é pecado ser organizado, mas você não pode ser um escravo da sua agenda. Por isso o Salmo 127 é muito sábio. E diz, olha, é inútil. Tem gente muito escrava do trabalho. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer a comida correndo que você ganhou com sacrifício. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a casa, não adianta os guardas. Não adianta os guardas. A Bíblia diz mais as palavras sábias do Senhor Jesus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ainda hoje eu visitava uma família que não é o tipo de trabalho que nós fazemos hoje, que nós fazemos através da célula. Se você não estiver na célula, fica difícil pastorear você. Quem vai pastorear você é o líder de célula, não sou eu. Visitando uma família, eu disse, olha, vocês estão meio ausentes. Vocês têm que se enturmar, vocês têm que participar mais, vocês precisam crescer. Este é o momento de Deus. Trabalho, 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 diversão, 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 lazer, lazer, lazer. Não, Deus quer que você tenha tempo para Ele. Há uma música muito antiga que os jovens acham uma maravilha, que diz assim, Senhor, dá tempo para mim, de ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim, de ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa ter tempo para você. Você não pode afunilar isso. Eu falo isso sobre a fé, falei hoje na escola dominical. Deus não quer que você seja um crente de pouca fé, de pouca fé. Deus não quer que você seja um crente bully. Deus não quer que você tenha fé demais, fedido. Deus não quer que você tenha uma grande fé. Deus quer apenas que você tenha fé. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver coisas tremendas acontecendo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, haja luz e houve luz. Ela é poderosa, ela faz a diferença, e nós precisamos de Deus. Eu disse, quando eu pedido de demissão voluntária do Estado, amo dar aula até hoje. Sequer fui mais no colégio, a 200 metros da nossa casa. E eu saí porque Deus me cercou e eu joguei no ralo 2 cargos efetivos. Criado na roça,
resolvi criar umas vaquinhas, fazer horta e tudo mais. Quando foi um dia, alguém entendido falou: pastor, o senhor comprou umas vacas de leite muito boas, dá 20 litros cada vaca. O senhor coloca na ração, no sal, 5 gramas por cabeça de ureia. Isso vai melhorar a performance delas. E eu comprei meio quilo para o empregado, senhor de idade, tratar das vacas. Ele deu meio quilo para as 3. Morreram as 3. Ou as 2, melhor dizendo. Acho que uma não comeu. Não me lembro mais. Eu fiquei com tanta raiva. O Zé Lourenço chegou lá, a gente chegou com vinagre para poder combater, elas já estavam mortas. E aí o Zé sangrou as vacas, conversei com o veterinário e falou: olha, para consumo não, mas para vender não, mas para comer não dá nem problema, ureia. E eu falei: ó, reparte com os irmãos. Eu não peguei 1 quilo daquela carne, porque eu estava irado com aquela situação. Mas eu não sabia se eu acudia as vacas ou se eu acudia o senhor que ia infartar. E depois Deus falou ao meu coração: que adiantou você sair do estado, agora você virou boiadeiro. E aí eu comecei a ficar até 6 meses, aqui dentro da cidade quase, até 6 meses sem ir lá, e tendo problemas com arrendatários. Mas eu abandonei tudo, vendi todo o gado, parece todo o gado, 15, 20 cabeças é todo o gado. Parece que eu tinha 1000 vacas lá, certo? Doamos todos os móveis e ficamos sem nada, e ficava 6 meses sem ir lá. Agora, a dona Sumaia, que lá em casa vem quando ela de joelho pede para mim fazer alguma coisa para ela, falou que era uma casa nova lá no sítio. Falei: você vai ficar sozinha lá? Não, eu vou, mas eu quero. E começamos a construir, isso depois de 20 anos, gente. Depois de 20 anos desse acontecimento das vacas. E eu estou fazendo, e temeroso, com medo de Deus falar: para. Por enquanto está tudo bem, eu acho que a Sumaia vai ter a casa dela lá, tá? Agora, dicas para mudar as práticas erradas. Você precisa pegar o conselho de Tiago e reivindicar na sua vida a sabedoria que vem do céu. Sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento e semeando com justiça. Se você quiser ler em casa, é Tiago capítulo 3, 17, 18. E faça a oração de Moisés, Salmo 90, verso 12. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu seja sábio. Que eu seja sábio. Queridos e queridas, nos dias que nós estamos vivendo, está sobrando conhecimento, mas está faltando sabedoria. Tem gente obstinada. Você conversa com um fumante. Você sabe o que cigarro faz na sua vida? Sei. Haja vista o que está na carteira de cigarro, as imagens que estão nas carteiras de cigarro. Mas obstinado, sabendo que ele está morrendo, que ele está se matando, que ele está fazendo um suicídio, ele continua fumando. Já contei e volto a contar. O irmão José, 20 anos de igreja, irmão José, para de fumar. Um dia eu vou parar, pastor. Eu falei:
o senhor deve parar de fumar enquanto o pastor pede, não a hora que o médico pedir. Quando foi um dia, ele foi ao médico. Ele é o marido, era o marido da Dona Rosa, essa Dona Rosa abençoada aí. Ele foi ao médico, ele falou: o senhor está com câncer. O senhor está com efizema pulmonar e está com câncer. Está com as duas coisas maravilhosas. E aí ele parou de fumar. Mas era tarde. E até hoje eu tenho trauma. Eu já participei da morte de muita gente com efizema pulmonar por causa de cigarro. O irmão Zé, nós fomos visitá-lo no hospital evangélico lá em Dourados, Sumai e eu. E ele estava amarrado, literalmente amarrado, os braços presos, amarrados. E quando eu cheguei, ele se desesperou mais ainda, porque ele queria que eu tirasse ele de lá, porque a máquina estava no máximo do oxigênio e ele estava morrendo sem ar, amarrado. Você quer isso para a sua vida? Se você não quer, para de fumar enquanto o pastor pede, não quando o médico pedir. E assim, outras situações na sua vida. Gente que sabe que está errado, mas que insiste em ser errado. A Bíblia diz que eu preciso ter temor a Deus. A Bíblia diz que os loucos, lá em Provérbios 1,7, os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. E aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele te aconselha a alcançar o equilíbrio. Capítulo 4 de Filipenses, os versículos 5, 6 e 7 diz o seguinte: seja a vossa sabedoria notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em oração e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará as vossas mentes, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é equilíbrio, isto é serenidade, isso é paz, isso é prudência. E Paulo diz em Romanos 12:2 que nós conhecemos muito esse texto. E não vos conformeis com este mundo. Não assumem a forma do mundo. Seja diferente. Seja diferente. Transforme o mundo através da vossa mente, através do vosso pensamento, através do vosso sentimento, através da sua emoção, e você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E diz mais a palavra de Deus: pensai mais, muito mais nas coisas lá de cima do que nas coisas dessa terra, porque essa vida passa. E se nós não estivermos de bem com o homem lá de cima, o bicho vai pegar. Você precisa dar mais atenção para a sua família. Você precisa cuidar melhor da sua saúde. Você precisa
fazer amigos, principalmente da sua idade, com os quais você vai envelhecer. Eu te aconselho a não ser pessimista. Se você pegar aquele relógio que fica lá atrás, não, vamos pegar essa parede aqui. Se eu perguntar, sem nenhuma pretensão, o que você está vendo naquela parede ali? Alguém vai dizer que está vendo uma placa vermelha de extintor. Olha o tamanho da parede e olha o tamanho da placa. Isso é pessimismo. Você vai conversar com determinadas pessoas, nada dá certo, tudo está errado. A pessoa é derrotada, é desanimada, é pessimista, não tem nenhuma perspectiva de vida, não sabe nem por onde que passou exercer a fé. Você tem que vivificar o seu espírito. Ou seja, você precisa dar uma atenção a mais para o seu espírito. Qual que é a comida do espírito? Leitura da Bíblia, oração. O que mais? Louvor, gratidão, tantas outras coisas. Você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa entender que Deus é a essência da sua vida. Sendo Ele a essência, Ele se torna essencial na sua vida. E a gente vê Ezequias acreditando em Deus, nos versos 7 e 8. Então ele redefine, Deus redefine os propósitos da sua vida. Ele faz isso. Na Bíblia nós encontramos pessoas que tiveram as suas vidas revolucionadas, porque tiveram os seus propósitos redefinidos. O ano que se passou, principalmente para os homens, nós falamos muito sobre homens com propósito. Abraão foi convidado por Deus para sair do meio da sua família e ir para um lugar que ele iria mostrar. E ele obedeceu, ele redefiniu a sua vida. Mas cometeu um erro. Ele convidou o seu sobrinho Ló para ir. E só deu problema para ele. Deus não mandou ele levar Ló. Tudo o que aconteceu de maravilhoso ficou rebuscado pelas atitudes do seu sobrinho. Moisés foi convidado por Deus para ser o libertador de Israel, um dos libertadores, o maior abaixo de Jesus. O perseguidor da igreja, chamado Saulo de Tarso, ele foi convidado a ser um pregador do Evangelho.
E olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, verso 7 até o 11. Ele diz assim: o que para mim era lucro, recusei por causa de Jesus. Eu reconsiderei. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Eu sofri perdas de todas essas coisas, considero elas como lixo, esterco, para ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, que era matar os cristãos, mas que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu também esteja dentro da ressurreição dos mortos. Eu pergunto, nesta noite memorável, com que propósito você tem vivido? Com que propósito você veio à igreja hoje? Se você se dispuser nessa noite, com sinceridade, lembra que a palavra sinceridade, na língua grega, sincero é sem cera, sem maquiagem ou maquilagem, sem pintura, é mostrando a tua cara, do jeito que você é, aquela na hora que você se levanta de manhã. E uma revisão da sua vida, tanto no âmbito físico, no âmbito espiritual, no âmbito sentimental, profissional, seja lá o que for, uma revisão de vida vai apontar o que você está precisando, o que você quer. Pergunto ainda, você acha que o que você anda fazendo está certo? Você acha que está no caminho certo? Um dos fundadores das Testemunhas de Jeová, Oscar Channel, que escreveu 30 anos escravizados à torre de vigia e o cristianismo, esse bem teológico, fala que quando ele estava, o pai dele estava no leito de morte, as últimas palavras que seu pai lhe disse foram essas: Oscar, você acha que nós estamos certos em seguir tal seita? Isso abalou as suas estruturas e ele acabou se convertendo ao cristianismo. Uma revisão de vida pode apontar em você propósitos errados. E em havendo os propósitos errados, entra aí o arrependimento, a mudança de direção, a mudança de pensamento, a mudança de sentimento, a mudança de atitude, a mudança de direção. E essa redefinição vai levar você a ser uma pessoa resolvida. Você quer leite quente ou frio? Tanto faz. Como que você está de saúde? Mais ou menos.
Estas respostas revelam um vício de linguagem ou alguém que não tem a sua vida resolvida. Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui nesta noite. Se você descobrir se descobriu que em 2017 você focou em coisas erradas, você tem a oportunidade de mudar o seu foco. De repente, o foco de trabalhar demais para ficar rico, acho que não dá, viu? De repente, acumular muitos tesouros terrenos, de repente ficar famoso, de repente ganhar muito dinheiro, e depois perder a família, ou avançar, porque arrumou um emprego bom, depois perdeu o emprego e perdeu tudo. O que adianta tudo isso? Se no estrelar dos ovos, se no fritar dos ovos, não ficou nada, foi igual o Pilgrim, não ficou nada, não teve sentido. Tem gente que tem um propósito primordial na sua vida: culpar os outros. Os seus filhos são terríveis aqui na igreja, mas terríveis são os filhos dos outros. Como disse alguém, o diabo é sempre os outros. O problema pode estar em você. Não está em José, não está em Maria. O problema está em você. É você que tem que resolver as suas pendências diante de Deus. É você que tem que encarar os desafios. É você que tem que ter metas diferentes, metas grandes, metas audaciosas, e clamar a Deus. Clama a mim e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Não tenha medo de arriscar. Eu costumo muito dizer aquela frase de Jack Stewart, campeão mundial de Fórmula 1. Se você quer perder uma corrida, é só você manter o ritmo. Se você quer perder uma corrida, é só manter o ritmo. Você tem que fazer com prudência, mas cantar a música das irmãs aí, acelere e pise. Você vai acelerar quando precisar e você vai frear. Não existe frear não, tá? É frear, não tem o i, viu? Frear. E frear na hora exata. Deus quer na sua obra que você acelere. Mas Deus quer que você freie na hora que as coisas não forem render para a glória de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você é fruto do sonho de Deus. Amém? Eu vi um amém aí. Sabe por que você é lindo assim? Não, eu vou trocar. Sabe por que você é linda assim, minha irmã? Porque você é fruto do sonho de Deus. Sabe por que você é lindo assim, meu irmão? É porque você é fruto do sonho de Deus. E é interessante como Deus faz. Para cada pé tem sempre um sapato. Com certeza. Ouse sonhar novamente. De repente você ficou decepcionado com alguma coisa em 2017. Ouse sonhar de novo. Após a tempestade sempre vem o sol. Deixa o sol brilhar na sua vida.
Deixa Deus ordenar de novo a sua vida. Deixa Jesus ser a referência na sua vida. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor será contigo por onde quer que você andar. Josué 1:9. E Isaías 41:10. O meu preferido. Não tenhas medo. Eu sou contigo. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. E quem ousar levantar contra ti, serão todos envergonhados e reduzidos ao pó. Eita Deus maravilhoso. Aleluias. Volte para a Bíblia. Se o diabo vem, está escrito. Faça um balanço da sua vida hoje. Renove os seus propósitos. Renove os seus sonhos. Entenda que Deus é maior que os seus problemas, que Deus é maior do que as suas dificuldades, que Deus é maior do que essa igreja, que Deus vai fazer muito mais. Eu preciso que você pense assim, meu irmão, minha irmã. Eu preciso que você me ajude a entender que Deus é mais, que Deus é mais, que Deus é mais. Eu preciso dizer para você que a fé é maior do que as circunstâncias. A fé é maior do que os recursos. Não tenha medo. 2018 na cabeça, com muita vitória, com a remodelagem de vida, com novos propósitos, e o nome do Senhor vai ser engrandecido. Aleluias, aleluias.